Podemos sentar, Shkoachaleh. A gente conhece grandes poetas da literatura brasileira, como Chico Buarque, Castro Alves, e muitos outros e outras, famosos pelo uso de um recurso literário único, a aliteração. Uma figura de linguagem que chama a atenção de quem ouve pela repetição dos sons produzidos pelas consoantes da palavra, que geralmente se encontram no início ou no meio dela. Chico canta na música Pedro Penseiro, Pedro Pedreiro Penseiro esperando o trem. Castro Alves escreveu no poema Crítica, Navio Negreiro, condenando a escravidão no Brasil: a brisa do Brasil beija a balança. Eu não estou citando isso só para deixar minha avó orgulhosa que eu lembro alguma coisa sobre português, mas porque não existe nenhum exemplo mais bonito e interessante de aliteração na Torá do que a gente encontra na Parashá dessa semana. Muita coisa interessante e importante acontece nessa semana. Deus instrui Moshe e Aharon sobre o ritual famoso da vaca vermelha. Miriam e Aharon, irmãos de Moshe, morrem durante essa Parashá. Moshe, na falta de sua irmã Miriam, que era responsável pela água no deserto, bate numa rocha 2 vezes para fazer brotar água, ao invés de falar com a rocha, como Deus pediu. E com tanta história interessante, eu resolvi falar de uma história menos conhecida, que aparece bem no meio dessa Parashá. Para quem nunca viu judeus reclamando de alguma coisa, no meio do deserto, depois da punição dos 40 anos dada, uma vez mais, eles reclamam a Deus que preferem voltar para a escravidão no Egito do que a liberdade no deserto. E Deus, mais uma vez, indignado com a ingratidão do povo, envia um covil de cobras mortais para atacar e punir o povo. Deus enviou a Nechashim Hasrafim, as cobras que queimam. Os comentaristas tiveram que explicar essa frase, que é uma linguagem que quer dizer que é um veneno tão forte dessas cobras que chega a queimar. E em seguida, a Torá diz que um número significativo de pessoas morreu das mordidas dessas cobras venenosas. O povo entra em pânico, pede a Moshe, falando: Hatanu, nós pecamos por falar contra Deus. Por favor, reze a Deus e salve-nos das cobras. Primeira pergunta que vem dessa história: de onde veio a decisão divina de punir os israelitas, mandando cobras para atacar eles no meio do deserto? E um midrash que traz essa pergunta também tenta responder, nos remetendo ao início da Torá, quando uma cobra, através das palavras, persuadiu Eva a cometer seu primeiro pecado. E segundo o midrash, a partir de então, cobras seriam utilizadas por Deus para punir qualquer tipo de pecado que provém da linguagem. Na narrativa bíblica dessa semana, o pecado é justamente reclamar. O povo reclamou que a liberdade do deserto era pior do que a escravidão no Egito. Após a reza de Moshe, Deus respondeu: Aseh lecha seraf, faça para você um seraf,
e coloque esse seraf em uma haste. E todo aquele que foi mordido pelas cobras e olhar para esse seraf, essa pessoa será curada. A palavra seraf aqui está relacionada àquela frase anterior, Hanehashim Hasrafim, que Deus enviou as cobras que queimam. Saraf literalmente quer dizer queimar ou queimado. Imediatamente no verso seguinte, lemos: Vayas Moshe Nechash Nechoshet Vaisimehu al Hanes Vechaya im Nashach Anachash et Ish Veibit el Anachash Anechoshet Vachai. Eu vou ler mais uma vez. E eu quero que vocês prestem atenção no som da poesia bíblica. Mesmo quem não entende nada de hebraico. Essa é a beleza da literação. Vayas Moshe, Nechash Nechoshet, Vaisimehu al Hanes, Vehaya im Nashach Anachash, et Ish Veibit el Nechash Anechoshet Vechai. Moshe então fez uma Nechash Nechoshet, normalmente traduzida como uma cobra de cobre. Vejam que apesar de um radical totalmente diferente no hebraico e no português, a aliteração permanece. Moshe então fez essa cobra de cobre, Nechash Nechoshet, e a montou sobre uma haste, sobre um pau. E quando mordido por uma cobra, qualquer um que olhasse para essa cobra de cobre continuará vivo. Um querido professor meu, Rabino David Kasher, notou algo estranho na resposta de Moshe ao pedido de Deus. Deus não disse como fazer esse seraf, que é a linguagem usada por Deus, nem de que material deveria ser feito. Moshe então entende que seraf é sinônimo de nechash, cobra. E a partir daí entende que ela também deveria ser feita de cobre. Rashi, o principal comentarista da Torá, traz um midrash interessante para essa questão. Não foi dito que a cobra deveria ser feita de cobre. Mas já que Deus disse, faça uma cobra, Moshe entendeu que ela deveria ser de cobre. E aqui a expressão-chave. Lashon nofel al halashon. A linguagem cai sobre a linguagem. De acordo com Rashi, a decisão de Moshe é baseada justamente na aliteração, na similaridade do som de Nachash, cobra, com Nechoshet, cobre. Um problema maior ainda dessa literação é que em momento nenhum Deus ordenou Moshe a fazer uma Nachash. Deus ordenou que fizesse um seraf. Mas Moshe não escolhe apenas o material do produto baseado na literação, como muda o nome do próprio objeto para poder criar a própria aliteração. E a pergunta que fica é por quê? O que motivou Moshe a tomar a iniciativa de brincar com as palavras em um momento tão significativo e tão importante, um momento literal de vida ou morte, enquanto ele fazia seu mais novo artefato mágico? O Midrash que dá origem ao comentário do Rashi cita que o Rabbi Issi encontrou 4 lugares na Torá em que Deus pede para o ser humano desenvolver um artefato específico usando a frase Aseh lecha, faça para você. E nos outros 3 lugares onde isso aparece, o material a ser utilizado está claro, está logo em seguida. Esse é o único lugar que essa expressão Aseh lecha aparece e nenhum material é dito. Então o Midrash continua e fala: se eu fizer de ouro, em halashon hazeh nofel al halashon hazeh.
a linguagem não cai sobre a linguagem, a literação não acontece. Se eu fizer de prata, essa linguagem não cai sobre a linguagem e a literação não acontece. Mas se eu fizer de cobre, lashon nofel ala lashon, a linguagem cai sobre a linguagem. De acordo com a tradição rabínica, Moshe não é apenas o líder do nosso povo, mas também um poeta. Ele utiliza dos recursos literários para criar uma conexão com algo ainda maior. Deus diz para fazer uma cobra, e Moshe poderia simplesmente ter feito de qualquer maneira, sem nenhum enfeite. Mas em vez disso, ele aproveita a oportunidade para construir uma cobra de cobre, uma nechasha nechoshet, como uma espécie de hidur mitzvah, de embelezar a forma de cumprir com algum mandamento divino. Uma forma da gente celebrar as palavras divinas é utilizando palavras da nossa própria autoria. Moshe transformou o que era um dever em um diálogo, que era uma missão bem técnica, num chamado espiritual. E há algo romântico nessa troca também. Às vezes, quando a gente ama algo ou alguém, a gente se sente chamado para escrever uma poesia, uma música, criar algum tipo de arte para expressar todo esse amor. E se essas palavras são ainda mais divertidas e alegres, também não é uma surpresa, pois tem um espírito lúdico nesse romance, na intimidade. Quando a gente ama, a gente usa nomes carinhosos para chamar alguém querido. A gente sussurra palavras doces. E à medida que nos apaixonamos, deixamos a linguagem cair sobre a linguagem. A linguagem que Moshe escolhe é uma expressão de amor pela linguagem divina. Da mesma forma que nós amamos a linguagem da Torá e respondemos durante séculos com a nossa própria linguagem, na forma de midrash, de histórias, de ensinamentos, de parshanut, de comentários e explicações sobre o texto, e de piyutim, de poemas litúrgicos. Na verdade, toda a nossa tradição pode ser vista como uma resposta linguística ao chamado divino. Uma forma de nos apegarmos ao objeto do nosso amor com palavras. Com esses atos de amor linguístico, criamos novos mundos com uma linguagem sagrada. Nos apropriamos do texto e o traduzimos para as nossas vidas. As palavras ganham cor e o texto ganha vida. Nos aproximamos do divino através da nossa própria expressão humana. Que nesse Shabat sejamos capazes de abrir os nossos olhos e atentar os nossos ouvidos para as diversas formas de expressão do amor divino e do amor entre os seres humanos. Que possamos celebrar momentos únicos, quando a linguagem cai sobre a linguagem, quando as palavras e as emoções se encaixam, quando a vontade de dizer algo se encontra com a forma apropriada de se comunicar naquele contexto. Que tenhamos a criatividade e a dedicação de buscar novas formas de nos relacionar com a nossa tradição, com a Torá e com o próprio Deus. Shabbat Shalom.